Olá pessoal, tudo bem? Bem, só para complementar o vídeo das aulas, eu vou elaborar uma fala aqui de forma um pouco mais organizada, enfim, para caso a gente tenha alguns problemas lá no Teams, a gente usa essa aula aqui como base. Também podem usar também os comentários nos slides que eu já enviei e a gente vai vendo um pouco por aqui. Bom, a aula é sobre antropologia, a gente falou antes, eu vou só botar aqui de forma um pouco mais sistemática. Antropologia é a ciência que estuda a diversidade social e também cultural humana. A antropologia, assim como a sociologia, ela surge durante o período industrial. Só que a, se a sociologia a gente viu um pouco com Marx, com Durkheim e com Weber, eles olhavam muito a sociedade industrial. A antropologia ela olha para fora. Vocês notaram já que os nossos três clássicos eles olharam muito a sociedade industrial europeia, com a exceção de Durkheim, que tem um estudo sobre as formas elementares da vida religiosa, que já é um estudo clássico também nas antropologias, porque ele fez um estudo sobre povos que não eram europeus, sobre a cosmologia deles, sobre a religião deles, sobre o totemismo lá dos aborígenes australianos. O livro é de 1912, vocês lembram? Bom, no caso dos antropólogos, vocês veem aí, acho que tem um livro aqui que faz uma revisão geral, eu já tinha dito um pouco, aqui um pouco, os, ela surge também no século XIX e a primeira grande escola dela são chamados evolucionistas, né? Os antropólogos evolucionistas eles tinham a ideia de que é possível, digamos, classificar as diferentes sociedades segundo critérios. A antropologia ela estuda a diversidade social e também cultural humana. O ponto é esse, ponto de prova, aliás, para quem quiser. E isso envolve critérios, né, para a gente diferenciar as diferenças entre várias culturas e formas de organizar a sociedade na vida humana. Esse foi um dos grandes enigmas, até hoje das ciências sociais, né? Mais ou menos por que nós organizamos o parentesco de uma certa forma na nossa sociedade aqui e há outras sociedades que eles organizam de diferentes formas. As formas de casamento, ou as formas de religião, as formas de cultura, a alimentação, a culinária, as formas de violência, as formas de direito, mudam em diferentes sociedades. E aí isso é um tema antropológico, que é a ideia do outro, né? A ideia de que há um outro humano que é muito diferente, digamos assim, da nossa vida social que nós estamos acostumados. E aí a primeira dimensão disso foi essa antropologia, digamos, evolucionista. Claro que antes de existir enquanto ciência, a antropologia ela tem uma forte base nos períodos coloniais, né, gente? Foi um dado embate muito forte entre os, os colonizadores e os colonizados. A história vocês sabem que é uma história de violência, mas também uma história que envolve entrelaçamentos culturais entre diferentes povos, né? Os cristãos católicos e as religiões indígenas e tal. No caso aqui brasileiro, as religiões afro-brasileiras, a macumba que chama, né? Então, todos esses encontros dão digamos, alguns laços culturais bem particulares na nossa sociedade brasileira. Aliás, a gente vai ter uma aula sobre o Brasil na nossa segunda unidade, que a gente passa por isso através do Gilberto Freire. Bom, mas vamos aqui. A partir dessa herança colonial, a antropologia ela passa também, digamos assim, por essa ideia de ela é fruto de um contato, né? Ela é fruto de uma interação e ela de toda maneira é uma ciência que deve ter uma dívida que ela é uma crítica a isso a ela, às experiências coloniais. Quando os antropólogos eles chegavam para fazer campo nas aldeias distantes e tal, né? Eles eram ingleses fazendo campo em países ou povos que eram colonizados pelos ingleses. Aconteceu muito isso aí com alguns casos. Os franceses também e tal. E aí, esse caso, a antropologia hoje um pouco mais contemporânea, ela tem alguns debates um pouco mais avançados e críticos a essa raiz dela.
Bom, gente, só um exemplo aqui que eu citei já, né, já na aula da manhã, né? É um livro que mostra um encontro, digamos, antropológico quando ainda não existia sequer antropologia, né? Tá aqui, vocês podem ver. Relatos de uma missão no Rio São Francisco, do Frei Martinho de Nantes. Esse livro é de 1700 e pouco, mais ou menos assim, mas mostra um pouco a visão de um frade, enfim, que ele era franciscano, não, ele era capuchinho, né, e tal, e ele mostra como ele foi, digamos assim, para os povos indígenas brasileiros. É uma visão antropológica, uma visão de encontro, uma visão de vários contatos. Claro que ele não era antropólogo, mas enfim, ele teve que descobrir a língua dos índios, né? Enfim, se é brasileiro, vocês sabem que também não é muito certo falar que existe só um tipo de índio, né? Existem vários tipos, digamos, de culturas indígenas dentro da própria sociedade brasileira. Bom, uma segunda parte também, aquela questão também dos evolucionistas, é um pouco esse tipo de comparação que a gente viu entre as instituições, né? Vocês voltem aos slides aí e vejam, né? O Morgan, autores no século XIX, estabeleceram alguns critérios de como comparar diferentes sociedades. Morgan via, por exemplo, a ideia do parentesco como um grande critério comparativo entre sociedades bárbaras e entre sociedades civilizadas. Obviamente, o Morgan, ele é britânico, ele via os ingleses como a grande sociedade civilizada do mundo. Ok, isso aí está errado, mas o desenvolvimento desse conhecimento também não pode ser jogado fora por causa desse erro. O mais importante é isso, é viu que o estudo da diferença social e também cultural ele pode ser organizado segundo critérios. E aí o Morgan vê a dimensão do parentesco, né? Formas de casamento, formas, digamos, de expressar a ideia de família são diferentes em diferentes sociedades. Por exemplo, a nossa, talvez a gente ainda está preso entre a ideia de família nuclear, pai, mãe e filhos, ou a ideia de família maior, como a ideia do clã, né, dos primos e tal. E há várias sociedades, por exemplo, a gente disse, que não tem a ideia de primo. Primo é uma coisa óbvia que a gente tem hoje no nosso parentesco. Há alguns grupos que eles não qualificam o filho do seu tio ou o filho da sua tia enquanto parentes. Isso envolve um jogo social. A forma dos casamentos também, né? Antes tinha uma ideia de casamento entre clãs, entre trocas, e a ideia do casamento, a ideia do casamento enquanto contrato, digamos, moderno, é também uma diferença antropológica. E aí, bom, a gente parte um pouco para aqui, que eu vou encerrar esse comentário, e aí o vídeo da segunda parte eu falo das dimensões, digamos, jurídicas que envolvem os estudos antropológicos, e também um pouco sobre a ideia do Malinowski, né, que foi o primeiro antropólogo um pouco mais conhecido, que ele fez um campo junto aos australianos. A gente vai começar o nosso próximo vídeo falando desse livro aqui. Tudo bem? Tchau, tchau, até já.